Oi pessoal, tudo bom? A partir de hoje nós vamos estudar pela sistemática de dicas, tópicos de administração financeira e orçamentária para os concursos TRF 5ª e TRT 21 2017. A primeira dica de hoje é sobre ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário ou processo orçamentário. Trata-se de um processo dinâmico, contínuo, flexível, sinérgico, por meio do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia a programação de gastos do setor público, nos aspectos físicos e financeiros. Nesse processo de execução das despesas públicas, nós temos dois tipos de gastos. Os gastos obrigatórios, que são aqueles gastos que dependem de lei, a exemplo das vinculações constitucionais para as áreas de saúde e educação, e temos também despesas discricionárias. Despesas discricionárias, elas ocorrem a partir de disponibilidade de caixa e de muita vontade política, a exemplo de uma obra pública. Esse processo orçamentário, ele passa por várias fases. Temos a elaboração das leis orçamentárias, aprovação, execução, controle e avaliação. Essas leis orçamentárias, antes de serem leis, claro que elas foram projetos de lei. Projetos de leis, projetos de PPA, LDO e LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. E as leis orçamentárias, nos termos do artigo 65, incisos 1, 2 e 3, são de iniciativa do Poder Executivo. O Executivo elabora os projetos de lei, PPA, LDO e LOA, e encaminha ao Legislativo. Em nível de governo federal, que é o que interessa para vocês, já que o concurso é TRT 21 e TRF 5ª, em nível de governo federal, o Executivo encaminha a mensagem das leis orçamentárias ao Congresso Nacional. Chegando lá, cai na Comissão Mista Permanente, que é uma comissão formada por senadores e deputados. Vocês sabem que os senadores representam os interesses dos estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 46 da Constituição Federal, enquanto os deputados representam os interesses do povo brasileiro. Uma vez já caiu em concurso, perguntando qual o papel dos senadores e dos deputados. O Senado em si representa os interesses dos estados e do Distrito Federal. E os deputados, como eu já disse, representam os interesses do povo brasileiro. Então, os projetos de leis orçamentárias, que são da iniciativa do Executivo, são direcionados ao Congresso Nacional. Chegando lá, cai na Comissão Mista Permanente, que ofertará um parecer. É lá que ocorrem as chamadas emendas parlamentares, super prestigiadas, recentemente por emenda ao artigo 166 da Constituição. E na Comissão Mista Permanente ocorre a redação final. O produto do trabalho dessa Comissão Mista Permanente é remetido ao plenário do Congresso Nacional, que em sessão conjunta na forma do regimento comum, deliberará sobre a aprovação das leis orçamentárias. Observação, a apuração dos votos, ela é separada. Apuram-se os votos dos senadores, apuram-se os votos dos deputados. Mas a votação ocorre em sessão conjunta na forma do regimento comum. Aí eu fiz uma observaçãozinha aqui para vocês, né? Em nível federal, que é o que interessa para o concurso, chegando o projeto de lei, o projeto das leis orçamentárias, o Legislativo inicia o processo de estudo por meio da Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que é essa comissão mista permanente. E concluídos os estudos e apreciadas as emendas, que sempre existem, né? A comissão se pronuncia sobre o projeto por meio de relatório, a ser apresentado e votado em sessão conjunta do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
Outro detalhe é que ciclo orçamentário não é sinônimo de exercício financeiro. Exercício financeiro é uma etapa do ciclo orçamentário. O exercício financeiro é o período pelo qual as receitas serão arrecadadas e as despesas executadas. O ciclo financeiro é mais amplo que exercício financeiro. Exercício financeiro significa o período durante o qual se executa o orçamento, correspondendo, pois, a uma das fases, a uma das etapas do ciclo orçamentário. No caso do Brasil, por força da 4320, o exercício financeiro coincide com o ano civil, ou seja, vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A LOA, que é elaborada em um ano, é executada em outro. A LOA de 2018 é elaborada em 2017 e será executada de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Exercício financeiro é uma etapa do ciclo orçamentário, em que ocorrerá a execução das receitas e despesas orçamentárias. Ciclo orçamentário é mais amplo, é um processo que envolve elaboração, aprovação, execução e controle e avaliação das leis orçamentárias. Para finalizar, vamos resolver uma questão que caiu no concurso para analista tributário da Receita Federal em 2009. Foi um concurso promovido pela ESAF, mas é uma questão muito representativa para os tipos e estilos de prova hoje trazidos pela Carlos Chagas. Essa questão da ESAF é bem representativa para o que a Carlos Chagas cobra hoje. É uma questão aqui muito bem elaborada e vale a pena comentar. É estratégico que a gente comente essa questão. O concurseiro tem que estudar com estratégia, né? Então vamos lá. Segundo a Constituição Federal, um dos instrumentos em que se materializa o processo de planejamento do governo federal é o Plano Plurianual. Assinale a opção em que a afirmação se aplica inteiramente a esse instrumento, ou seja, a questão quer o que é verdadeiro em relação ao PPA. A. Embora de natureza constitucional, o PPA não abrange todos os projetos do ente, em razão das emergências não possíveis de serem previstas em lei. Falso. O PPA contemplará todos os programas de duração continuada, ou seja, os programas que ultrapassam os limites de um ano. E se a realidade mudar, que venha uma lei modificativa ao PPA vigente. Não é isso que diz a letra A, falsa questão. Aí eu fiz um comentáriozinho aqui para vocês. Assertiva e incorreta. À luz do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição da República, o PPA deverá compreender todos os programas do ente. Caso haja situações emergenciais que demandem alterações ao PPA, essa modificação deverá ser feita por meio de lei ordinária modificativa ao PPA vigente. E sobre a vigência do PPA, convido você a ler o artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 do ADCT. Falsa letra A, vamos para a letra B. O PPA tem seu foco nos programas de governo. Seu período de abrangência é de 4 anos, podendo ser revisado a cada ano. Verdadeiro. Eu fiz até um comentáriozinho, né? Esse enunciado é compatível com a Constituição Federal. Há de fato a possibilidade de revisão do PPA, desde que ocorra mediante lei ordinária específica. O PPA é uma lei. O que modifica uma lei? Outra lei. E essa revisão ao PPA vigente nada mais é do que uma modificação. Isso implica, sim, modificações ao PPA vigente, como o PPA é uma lei. O que modificou a lei? Outra lei. Verdadeira, letra B. Letra C. A elaboração do PPA é feita no nível de cada órgão e sua submissão ao Congresso Nacional se dá por intermédio da presidência de cada um dos poderes da República. Falso. Isso viola o artigo 165, inciso 1 da Constituição, que diz: leis de iniciativa do Executivo estabelecerão. Inciso 1, o Plano Plurianual. Inciso 2, as diretrizes orçamentárias. Inciso 3, os orçamentos anuais.
Então, as leis orçamentárias são de iniciativa do Executivo. O Executivo encaminha mensagem ao Legislativo. E não é dessa forma que essa mensagem é encaminhada, não. Concordo com você que para elaborar o orçamento do Brasil é complexo. Os vários órgãos das várias funções estatais têm vez e voz na elaboração orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela LDO. Concordo com você. Porém, o encaminhamento da lei orçamentária anual como um todo, já toda compactada, é feita por mensagem do Executivo ao Legislativo, observando essa sistemática que nós apresentamos aqui no desenho, né, no gráfico ilustrativo. Falsa letra C. Eu fiz um comentáriozinho. A elaboração do PPA, por força do 651 da Lei Maior, vincula o Poder Executivo em sua iniciativa. Logo, inexiste submissão ao Congresso Nacional do projeto de lei por intermédio da presidência de cada um dos poderes. Não é a presidência de cada um dos poderes que encaminha seus respectivos orçamentos, não. Até porque existirá uma lei orçamentária anual para cada ente da federação, princípio da unidade. A letra C também viola o princípio da unidade. Letra D. PPA, embora fundamentado em programas de governo, tem como objetivo definir as modalidades de aplicação de recursos que priorizam o cumprimento das políticas públicas. Aqui está dizendo que o PPA define as modalidades de aplicação. Falso. Quem faz isso? A Lei Orçamentária Anual. Comentário, né? Tá super fácil a letra D, da gente visualizar que ela está falsa. Porque quem define em que vai gastar e quanto é a Lei Orçamentária Anual, que está no eixo operacional, que operacionaliza as políticas públicas. O comentário que eu fiz: a operacionalização das políticas públicas ocorre por meio das alocações orçamentárias. E isso se dá na Lei Orçamentária Anual. Logo, é a LOA quem define as modalidades de aplicação de recursos e não o PPA. O PPA está no eixo estratégico, é uma carta de intenções, é tudo aquilo que o governante pretende concretizar num período de 4 anos. E essa contagem observa a regra do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 do ADCT. Falsa D é: a inclusão de novos programas no PPA se dá na revisão anual e está condicionada ao cumprimento das metas anteriormente aprovadas. Se fosse desse jeito, né? Só inclui mais se tiver cumprido o que já prometeu. Infelizmente não é desse jeito. Falsa letra E. A revisão anual do PPA, se houver, não resta condicionada ao cumprimento das metas anteriormente aprovadas. E, gente, para finalizar, essa aula eu elaborei a partir do meu livro Elementos de Direito Financeiro, publicado pela editora Gen, tá certo? Fica aí a dica de leitura, se interessar, tá certo? Esse livro ele é todo esquematizado, é a grande vantagem dele, é super objetivo. E no mais, é isso aí. A partir das próximas videoaulas, nós melhoraremos a explicação sobre a problemática orçamentária, especificamente sobre a questão do orçamento impositivo brasileiro. Será ser impositivo mesmo? É o que iremos estudar. Paz e bem, até a próxima.